Olá, seja muito bem-vinda aqui no meu canal do YouTube. Hoje iremos falar sobre um tema bem interessante, sobre o brunch. Você sabe o que é? Já pensou em fazer o seu casamento com esse cardápio? Talvez não. Então, fica aqui comigo até o final do vídeo, que vai ser bem interessante. Hoje estamos aqui no Mestria Buffet, aqui em Campinas, com o Alex e com o Gabriel, e a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o que é o brunch, tá? Então, mas antes, é claro, eu ia pedir para quem ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo e se inscreva, e também ative o sininho para as notificações, assim, toda semana, quando a gente postar um vídeo novo, você será notificada. E o mais importante é, esse vídeo ele faz parte de uma playlist aqui no canal, com o objetivo de ajudar as noivas na contratação dos serviços, aquela noiva que está procurando, está iniciando a contratação dos seus fornecedores, os vídeos aqui têm esse objetivo de te ajudar com isso. E também, se você tem aquela sua amiga que vai casar, está procurando os fornecedores, está nessa fase de contratação, compartilhe esse vídeo com ela, que eu acredito que vai ser bem interessante, vai ajudar bastante ela. Antes da gente iniciar, Alex, fala um pouquinho da sua história, conta um pouquinho da sua experiência, do seu tempo aqui com o buffet, pra gente. Bom, o Mestria Buffet, ele existe há 7 anos e pouquinho. Ele vem, é um buffet familiar. A ideia do Mestria é fazer com que as festas boas, com qualidade. A gente não faz, a gente é um buffet de médio porte. A ideia não é fazer muitos eventos, mas eventos com qualidade, que é o que a gente quer, tá? Eu faço isso, já atuo isso desde menino, desde os 7 anos que eu venho de família de buffet, aprendi muito cedo, cresci fazendo isso, né? E a gente sonhou e veio, e Deus foi mudando a nossa história, e a gente nasceu o Mestria Buffet, de um sonho aí de família. Legal. Então trabalha mais a família que administra. administra. Administra o buffet, isso. Bacana. Então a gente vai falar um pouquinho hoje, tirar as principais dúvidas das noivas com relação ao brunch, porque eu acredito que é um cardápio que eu acho bem interessante, mas às vezes é um cardápio que muita gente não conhece. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Acho que para a gente iniciar nesse bate-papo, o primeiro ponto é assim, fala pra gente um pouquinho, para quem não conhece, sobre o que é um brunch. O brunch, ele na verdade é uma palavra inglesa, ele fica entre um café e um almoço. Ele não é um café, mas também não é um almoço. Então, eu gosto muito do brunch. Então assim, normalmente isso na Europa, a pessoa casa cedo, né? Casa de manhã, por causa do frio, do inverno, ou aproveitar o verão, e isso tem sido muito divulgado hoje no Brasil. Então você não é um almoço, mas também não é um café da manhã, então é uma junção dos dois, com algumas coisas que mescla tanto o almoço como o café. É bem legal, né? Tem frutas, tem muita coisa interessante aí num brunch. Vai de cereais, a ovos, pode puxar um pouco mais pro cardápio europeu, ou até para uma coisa mais americana, ou puxar para o brasileiro 100%, de ter um pão de queijo e ter uma variedade de sucos, e vai focar um pouco mais no petisco e na comida mais leve, em vez de ser aquele prato principal. Legal. E esse cardápio, assim, existe uma restrição para a quantidade de pessoas ou qualquer número de pessoas você consegue atender legal um cardápio de brunch? Qualquer número de pessoas. Então, vamos falar de 10 até 500 pessoas, ou 1.000 pessoas, não tem? Então assim, o brunch, ele na verdade é um cardápio legal, né, que você monta, e eu vejo assim como uma possibilidade da pessoa ficar muito à vontade. Então você tem coisas doces, coisas salgadas, né, e a pessoa vai servindo com aquilo que ela acha bacana no momento, na hora. Tá, legal. E fala um pouquinho pra gente, você teria alguma sugestão de um cardápio, ou quais itens que você acha importante ter num cardápio? Tá, eu fiz uma colinha, quer ver? Vamos lá. Então eu acho que ficaria bom ovos mexidos, com bacon, cereais, fruta, saladas, vegetais, pode ter panquecas, pode ter suco, tortas, doces, pode ter doces salgados, pode ter tortas doces, croissant, biscoito, bolo, queijos embutidos, pode ter salsicha, pode ter tudo que varia entre café e almoço, você junta tudo isso. E o que fica muito legal, na verdade, é você colocar um bom vinho, um vinho espumante, ou um clericot, alguma coisa
que leve vinho, que fica muito bom, encaixa muito bem com tudo isso. E o legal desse cardápio, pelo que você está comentando, assim, você tem o... É diferente de um almoço, num jantar, que você tem o salgado, depois você tem o doce, né? No cardápio do brunch você pode ter tanto as tortas salgadas como as tortas doces ali junto, É né? uma junção. Então eu misturo, isso é legal, né? Você tem o doce, o salgado e você mistura os dois ali. Então o brunch, na verdade, é isso, é uma mistura do almoço com o café e a pessoa escolhe o que ela quer. Desde frutas a embutidos, é bem legal, bem bacana. E aí você consegue, por exemplo, você falou algumas sugestões, mas aí você consegue fazer esse cardápio personalizado aí de acordo com o casal, né? Com a ideia do casal. A gente segue o sonho, então o casal vem, coloca o sonho, o que eles acham que é interessante, a gente, como tem experiência, a gente vai pensando em todo mundo e vai montando junto com o que eles acham bacana. E um ponto bem importante que eu acho que gera dúvidas, hoje a gente tem algumas pessoas que têm ou algum tipo de restrição alimentar, né, a intolerância à lactose, em glúten, enfim, ou também o pessoal que é vegano. Você tem uma solução para esse pessoal durante o evento? A gente pensa em todo mundo, então a família passa as pessoas que têm problema e o que eles têm, e a gente sempre monta alguma coisa bem específica para essa pessoa. Então como funciona? O garçom daquela mesa, o cerimonial mostra quem é a mesa, ele vai levar coisas específicas para aquela pessoa com aquele problema. Então a gente pensa um pouquinho em todo mundo, sim. Tem alguns itens que podem ser servidos para qualquer pessoa, mas que também fazem parte de um cardápio um pouco mais restritivo, entendeu? Mas que acaba passando despercebido. Legal, então a pessoa que tem algum tipo de restrição alimentar, ficar sem comer ela não vai. E um outro ponto, falando ainda do cardápio, às vezes a gente pensa assim, às vezes o noivo ele tem um gosto e a noiva tem outro gosto, enfim, os convidados têm outro gosto. Como que você consegue conciliar esses gostos para que as pessoas, o maior número de pessoas, elas saiam satisfeito do evento? Tá, isso é interessante porque cada um tem um gosto, né? Um gosta mais de doce, outro gosta mais de salgado. Então a gente pensa, eu junto os dois, vejo o que o noivo quer e o que a noiva quer. Então pela experiência nossa, a gente monta sempre um cardápio e eu ajudo, mostro isso para o casal, que ele vai falar o número de pessoas e qual o estilo de pessoas. São pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. Então a gente ajuda a configurar um cardápio que agrade a noiva, agrade o noivo e também agrade o maior número de pessoas possíveis. Porque não adianta também só fazer, por exemplo, a noiva gosta só de frutos do mar. Tem muita gente que é alérgica, outra tem gente que não gosta. Então você pode ter os frutos do mar, você pode ter, sei lá, exemplo, é tudo paladar, né? Eu não gosto de palmito, por exemplo, mas 90% das pessoas hoje gostam de palmito. Então tem que mostrar para eles que além de ter o palmito, tem que ter coisas que ele gosta, mas também tem coisas que agrada a maioria. Aí fica um cardápio bem bacana. Porque senão fica um cardápio muito também específico e tem pessoas que não vão comer. Aí a pessoa sai brava porque não comeu nada, aí fica ruim. Então pela experiência nossa, a gente leva, mostra isso para o casal e leva eles a pensar num cardápio que seja bacana. Além de agradar ele, noivo e famílias, né? A gente tenta agradar o maior número de pessoas possíveis. Legal. Uma outra dúvida que as noivas perguntam bastante é com relação à quantidade de garçons, porque a gente sabe que a quantidade de garçons ela é importante para um bom funcionamento da festa. Qual que seria a sua recomendação com relação a esse ponto? A gente do Mestria, a gente tem o garçom é muito importante pra gente. Na verdade, festa boa, na minha visão, é comida farta, comida boa, bebida gelada, né, uma boa música. Então o garçom faz parte para que isso aconteça. Eu entendo que o garçom, eu costumo usar uma metáfora assim, que o buffet é o coração da festa. E o garçom é o coração do buffet. Então, como o buffet, na festa toda está pensando na comida e na bebida, se eu não tiver uma boa mão de obra, que o coração da festa, o garçom, que é o coração do buffet, não for bom, não tiver a quantidade, eu vou ter problema. Então isso é muito importante que tenha uma mão de obra qualificada, uma mão de obra suficiente, né, boa e qualificada. Então hoje a gente trabalha com uma média de um garçom para 15 pessoas. Agora depende do cardápio, depende do que a pessoa vai fazer. Eu trabalhei com mais garçons, né, para que a pessoa seja bem assistida, bem cuidada, né, vamos falar de cuidado porque o garçom vai estar cuidando ali, haja limpeza na mesa, haja serviço, não falte nada. Então o garçom ele é primordial para que o buffet
e a festa tem um bom fluxo, ocorra tudo direitinho. Legal. Não pode deixar, então existe mais ou menos uma média, por exemplo, dependendo do estilo do cardápio? Dependendo do cardápio, sim. Por exemplo, um brunch que a pessoa fica mais à vontade, que é o que a gente está falando, e eu trabalharia com um pouquinho mais de garçom, cada 12, tá? Porque você tem um aparador, seria um aparador bem grande, que as pessoas se servem, garçons ficam cuidando ali, e eu tenho que ter garçons o tempo todo limpando as mesas, porque a pessoa uma hora come salgado, uma hora come doce, então suja muito o material, e o garçom vai sempre recolhendo, e eu tenho um outro garçom também servindo as bebidas. Então tem que ter um garçom bom e constante ali na mesa o tempo todo. Interessante. E um outro ponto, assim, que gera bastante dúvidas com relação às noivas. O buffet sempre é fechado com uma quantidade de convidados, né? Por exemplo, vamos falar em 200 convidados. Então o casal fechou contigo 200 convidados. Mas e se chegar no dia do evento, essa quantidade ultrapassar os 200 convidados? Quais seriam, como que vocês trabalham a questão da margem de segurança, como que vocês dão um jeitinho para integrar essas pessoas? Isso é importante hoje também ser falado, porque não tem acontecido muito, graças a Deus, porque hoje existem bons profissionais, né? Hoje temos boas cerimoniais que fazem o serviço direitinho. Antigamente era mais difícil, hoje já exemplo, fechou 200 pessoas, então confirmado, normalmente o que confirma é o que vem, difícil ter um estouro, mas a gente trabalha com uma margem de segurança de 10%, tá? Agora é um pouco desagradável, por exemplo, vamos usar o que você falou, 200 pessoas, vem 250 pessoas, então até 220 eu tenho passou as 30 pessoas, vai ficar falho com o serviço de garçom, vai ficar falho com o serviço de bebida, a própria comida, apesar de a gente trabalhar com muita fartura, pode ter alguns problemas, então isso é importante que passe o número correto para que tudo se encaixe direitinho, né? Além da cerimonial ficar maluca junto com a gente, vai todo mundo ver, é visível que falta lugar, é ruim, então a gente tem essa margem de segurança para que não tenha problema. Por exemplo, vinho é uma coisa interessante, porque o vinho normalmente nenhum buffet dá o vinho o cliente traz e a gente serve, a gente gela, leva a taça, tudo. Se eu passo uma quantidade de vinho, chega no final, vem a mais, que nem eu tive comida a mais que é meu, eu tive bebida a mais que faz parte do meu pacote, mas o vinho é do cliente. Chegou na metade, acaba o vinho, fica uma coisa muito desagradável para mim e para o cliente. Tá? Não pensou, então é por isso que... Então são detalhes que lá na frente faz um diferencial enorme, que a pessoa realmente confirme o número de pessoas. O problema é explicar para o convidado na hora que tá tomando um vinho, não tem mais. Ele acha que o buffet que não levou, sim, né? A falha é do buffet, não é? Entendeu? E isso é importante, que não sei se é legal falar, mas, por exemplo, é importante que o cliente pergunte para o buffet, que a gente tenha a experiência, a quantidade correta para trazer. Por exemplo, você pede lá 100 garrafas de vinho frisante, exemplo, ou 40 ou 60, e ele traz metade, não vai dar para metade da festa. Eu acho que não vai tomar. E eu tenho que pensar que se eu tenho 100 convidados, ou 30 ou 200, todo mundo vai comer de tudo, eu tenho que ter tudo para todo mundo. Então isso é importante, mas a gente a gente fala muito conversa, pelo menos com os nossos clientes, e a gente informa tudo isso para eles. Então, hoje, graças a Deus, é difícil. Anos atrás acontecia, hoje a gente já tem conversado bastante, então o cliente sai bem sabendo o que está acontecendo, né? Pela nossa experiência ele segue, então é difícil ter problema, mas acontece às vezes sim. Hoje tem bastante tecnologia também para auxiliar nisso aí, não deixar ninguém na mão. É muito bacana tudo. Apesar de tudo, a tecnologia tem ajudado, né? As noivas nesse sentido de ter uma boa festa. E o que todo mundo quer é uma festa excelente, tanto para os convidados, para as famílias e para a gente, que é a gente que está junto, né? Isso é importante, que aconteça tudo dentro de um conforme bem combinado, bem legal. A confirmação de presença é algo bem importante, mas a gente sabe que às vezes aparece aquela pessoa que não confirmou ou esqueceu de confirmar e acaba aparecendo de última hora. Mas é bom saber que tem uma solução para atender, para não deixar essa pessoa sem ser atendida. Gabriel, Alex, muito obrigado por terem dedicado esse tempinho aqui para a gente, para que a gente possa tirar essas dúvidas das noivas com relação ao brunch, com relação à contratação de um buffet. Acredito que vai ajudar bastante as noivas. Antes da gente finalizar, vocês querem deixar algum recadinho, alguma mensagem para elas que estão assistindo? Agradecer pela chance de poder estar fazendo um vídeo com vocês.
E vocês podem encontrar a gente também em todas as mídias sociais e no nosso site também tem nossos contatos. Eu queria também agradecer, Michel, toda a equipe, né, de poder participar e tá junto com vocês. E Mestria está à disposição. O que precisar, conta com a gente tá às ordens aí no que for necessário, né? Um grande abraço a todos. Pessoal, muito obrigado novamente. E lembrando, se você assistiu o vídeo e ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo pra gente nos comentários, ou pode estar mandando por direct, tanto para mim como para o pessoal aqui do Mestria. A gente vai ficar muito feliz em estar ajudando vocês. Fez sentido para você esse vídeo? Foi importante? Compartilha com aquela sua amiga que vai casar, para que a gente possa ajudar o maior número de noivas possíveis. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.